O Chico fala que vai tentar falar com ela, pede com licença e pergunta como ela vai. Ela fala que está bem, ele diz que está vendo que ela está muito bem. Ele pergunta qual o nome dela e em seguida se apresenta. Ele fala que é um prazer conhecê-la e ela diz que também é um prazer conhecê-lo. Ele pergunta para onde ela está indo e ela diz que só está indo para casa. Ele fala que ela está muito linda e pergunta se ela está vindo da balada, mas ela diz que só estava relaxando com as amigas dela. E em seguida diz depois que elas saíram do trabalho. Ele pergunta o que ela faz, ela fala que estuda enfermagem e que trabalha com contabilidade. Ela diz que ela também faz unhas, ele fala que ela faz muitas coisas. Ele fala que então ela é uma mulher de negócios e ela diz que sim. Ela diz que até agora tem funcionado muito bem para ela e ele fala que gosta disso. Ele fala que ele também administra os negócios dele e fala que ele é empreendedor. Ele fala que faz muitas coisas, que ele é produtor de conteúdo e que é do ramo imobiliário. Ele pergunta se ela é dali mesmo de Miami e ela diz que sim e fala que desde que ela nasceu. Ele fala que está muito barulho ali e pede para ela chegar mais perto. Ele fala que então ela conhece muito bem Miami e ela diz que sim. Ela fala que conhece tudo ali e ele diz que ela parece latina, por isso ia perguntar qual a etnia dela. E ela diz que ela realmente fala espanhol. Ela fala que não sabe se ele gosta e ele fala que ele também fala espanhol. E em seguida diz que ele é cubano e ela fala que isso é legal. Ele fala que ela está muito bem e que ele gostou muito dela. Ele fala que foi por isso que ele parou para falar com ela e pergunta se ela tem namorado. Ela diz que não e fala que ultimamente ela tem andado sozinha. Ela pergunta se ele tem alguma garota e ele fala que não tem e diz que ele é solteiro. Ele pede para colocar o número dele no telefone dela e fala que talvez um dia desses eles possam jantar. Ele fala que se ela não tiver nada para fazer, ele pode levá-la hoje para sair. Ela fala que não tem nada para fazer e que pode ser legal. Ele pergunta se ela gostou dele e ela fala que gostou do estilo dele e do jeito dele. E ele fala que entendeu. E fala que também gostou muito do jeito dela. Ele fala que agora ela já tem o número dele e pergunta como mesmo é o nome dela. E depois que ela diz o nome para ele pergunta de que tipo de comida que ela gosta. Mas ela fala que ele pode chamá-la pelo apelido se ele quiser e ele pergunta se ele pode chamá-la de querida. E ela diz que se ele quiser, sim. Ele fala que não está conseguindo ouvir muito bem e diz que tem muito barulho ali. E mais uma vez ele pergunta que tipo de comida que ela gosta e ela diz que gosta de frutos do mar. Ela também diz que ela gosta de sushi e ele pergunta se ela está com fome e ela diz que sim. Ele pergunta se ela prefere conversar dentro do carro e ela diz que tudo bem. E mais uma vez ele diz para ela que ela é muito bonita e fala caramba. E em seguida diz que ele acha que já tinha dito isso. Ele pede pra galera se inscrever no canal, deixar o like. Ele fala que pode entrar e pergunta se estava trancada. E em seguida diz que o erro foi dele. Ele fala que ela parece ainda mais bonita dentro desse carro e ela agradece. Ela fala que é um carro muito legal e ele pede para ela falar um pouco mais sobre ela. Ela fala que tem 22, é uma menina muito tranquila. Ela fala que ela trabalha, tem o próprio negócio dela. Ela diz que ela faz unha e ele pergunta se ela sempre foi uma pessoa agitada desde criança. E ela diz que sim. Ela fala que a família dela sempre foi assim de ter o seu próprio negócio. Ele fala que dá pra ver que ela tem disciplina e controle sobre as coisas dela. Ele fala que ela estava estudando, mas que ele não lembra o que, e ela diz que enfermagem. Ele pergunta por que ela resolveu atuar nessa área. Ela fala que quer deixar a família dela orgulhosa e diz que a mãe dela sempre trabalhou com enfermagem. Ela fala que meio que então ela quer seguir os mesmos passos da mãe dela. Ele fala que ia perguntar pra ela se ela é modelo ou algo do tipo, porque ela é muito bonita. Ele fala que também gosta do sorriso dela e ela agradece. Ela fala que ela pode desfilar só pra ele e ele fala, nossa, fala mais aí pra mim sobre isso. Ele fala que gostou de ouvir isso e ela pergunta o que ele faz. Ele pergunta por que ela está mudando de assunto e ela começa a rir. Ele fala que ela disse que vai desfilar pra ele e que ele ficou curioso. Ela fala que pode mostrar pra ele, mas não ali. Ele fala que eles acabaram de se conhecer e
que eles ainda não chegaram lá. Ele fala que ela perguntou sobre o que ele faz, ele fala que ele é criador de conteúdo e que é do ramo imobiliário. Ele diz que faz conteúdo de comida e que vai em muitos restaurantes. Ela diz que ela é a pessoa perfeita para isso e diz que ela gosta de bons restaurantes. Ele pergunta se ela está com fome e diz que ela pode ser sim a pessoa certa para ele. Ele pergunta quantos caras se aproximaram dela hoje. Ela fala: caramba, olha, mas nenhum chamou tanta minha atenção como você. E em seguida diz que ele não precisa se preocupar com isso. Ele pergunta o que fez ela querer conversar com ele. Ela fala que ele é muito confiante e que também é muito limpo. Ele pergunta se os caras não são limpos e ela diz que eles são muito desleixados. Ele fala que ele cuida muito bem dele e que também trabalha duro. Ele fala que o trabalho dele é por ali e que ele está procurando um relacionamento. Ele fala que ele quer se estabelecer e construir uma base sólida. E diz que é claro que isso com alguém de confiança. Ela fala que então eles estão no mesmo barco e que ela não fica com qualquer um. Ela fala que ela precisa primeiro apresentar ele para os pais dela e que eles precisam aceitá-lo primeiro. Ele fala que está disposto a entrar nisso e que ela parece mesmo ser uma garota de família. E ela diz que definitivamente é. Ele fala que ele acha que ele vai se dar muito bem com os pais dela, afinal de contas ele é muito respeitoso. Ele fala que percebeu isso nela logo no começo. Ele fala que é claro que ele pensou: caramba, ela é muito bonita, preciso falar com ela. Ela fala que parece que ela faz mesmo o tipo dele, já que ela é uma garota muito voltada para a família. Ela diz que ela estuda, trabalha. Ele pergunta quanto tempo ainda falta para ela terminar os estudos dela e ela diz que cerca de 2 anos. E ela diz que aproximadamente isso. Ele pergunta quanto tempo ela já está estudando e ela diz que há 4 anos. E ele fala: caramba. Ele pergunta como está sendo para ela e fala que escola é diferente para cada um, mas que não dá para ele. Ela fala que escola é escola e que nem todo mundo gosta de escola. Ele fala que ela está nervosa. E ela diz que isso porque ele é uma gracinha. Ele fala que vai parar de olhar para ela assim para ela pensar melhor. Ele fala que ela também é uma gracinha, mas ele não está nervoso. Ela fala que estudar não é fácil, mas que todo mundo precisa ir atrás dos seus sonhos e que mesmo quando fica difícil é preciso continuar. Ele fala que é disso que se trata a vida, que tem altos e baixos, mas que é preciso continuar. Ela fala que é preciso ter foco e que é por isso que ela não fica festejando por aí. Ele fala que não gosta de clubes e que desde que ele se formou no ensino médio, ele está focado em resolver o futuro dele. Ela fala que dá pra ver que está dando certo, afinal de contas ele tem um carro muito legal. Ele pergunta se ela gostou e ela fala que essa é a cor favorita dela. Ele pergunta se ela gosta de azul e ela diz que sim. Ele fala que ele acha que eles foram feitos um para o outro e pergunta se ela não acha. A princípio ela diz que sim, mas fala que eles estão se conhecendo há pouco tempo e que é preciso se conhecer um pouco mais. Ele fala que é por isso que ele quer conhecê-la e mostrar para ela que é assim que ele realmente é. Ela pergunta se ela vai poder conhecer a família dele e ele diz que sim. E em seguida ele pergunta onde ela se vê daqui a 5 anos. Ela diz que ela pretende estar formada trabalhando na área de enfermagem. Ela diz que pretende estar financeiramente independente e estável. Ela fala que ela pretende ter uma casa bonita, a família dela. Ele pergunta quantos filhos ela pretende ter e ela diz que 2. E em seguida diz um menino e uma menina. Ele fala que isso é uma loucura e diz que ele também pretende ter 2. Ele fala que pretende ter um menino e uma menina ou 2 meninos. Ela pergunta 2 meninos? Ele fala que 2 meninos, mas que ele ainda não sabe. Ela fala que cresceu com o irmão dela e que talvez seja por isso. Ele pergunta por que ela pretende ter um menino e uma menina e ela fala porque o menino protege a menina. E ele fala que é verdade. Ele pergunta o que ela ia fazer e ela fala que só estava indo para casa. Ele pergunta o que ela acha se eles saírem para comer e ela diz que pode ser. Ele pergunta o que ela gosta de comer e ela fala que gosta de frutos do mar. E já nesse momento da conversa, ele fala que antes de mais nada, ele precisa dizer uma coisa. Ele fala que disse para ela que ele produz conteúdo sobre comida e fala que não necessariamente ele disse a verdade sobre fazer conteúdo sobre comida. E em seguida conta para ela que tipo de conteúdo ele produz. Ele fala que trabalha vendo a reação das pessoas ao verem o carro dele. Ele fala que na maioria das vezes as pessoas mudam de opinião, mas que não foi o caso dela. Ele fala que como ela pode ver, tem uma câmera bem ali. E
Ela diz, meu Deus. Ele fala que ela está sendo filmada, que isso foi um teste e que ela passou. Ela fala, caramba, você tá me testando. Bom, e depois de mais algum tempo ali conversando, ele a leva pra sair. Mas antes ele termina pedindo pra galera se inscrever no canal e deixar o like.